Uma das maiores criações, vamos dizer assim, dos últimos tempos é o uso de tecnologias no ensino de forma geral. Uma técnica muito interessante, que recebeu até um nome especial, que é o STEAM, ela passa por alguns desafios. Quando nós pensamos em utilizá-la, existem várias ferramentas, né? Porém, uma ferramenta muito interessante e que pode auxiliar de maneira considerável o desenvolvimento disso é a ferramenta que é disponibilizada pela Autodesk através desse aplicativo aqui chamado de Tinkercad. Então, o Tinkercad, além de permitir que nós criemos desenhos, né, 3D para que possamos, por exemplo, utilizar uma impressora 3D, permite que nós criemos também circuitos. Então, para a utilização do Tinkercad, eu vou entrar aqui, você precisa fazer login. Como eu já tenho uma conta na Autodesk, eu faço login. Mas se você não tiver a conta na Autodesk, você vai se inscrever aqui. Aí para se inscrever, você vai simplesmente preencher os dados cadastrais aqui e dessa forma você consegue utilizar. Ele não precisa de instalação, ele é uma ferramenta 100% gratuita e o cadastro é para que você possa utilizar e eles evidentemente têm um controle dessa utilização. Então, como eu já havia mencionado, ele foi criado pela Autodesk, né? E o nome é Tinkercad. Como eu já tenho uma conta, eu simplesmente vou entrar aqui de forma direta, né? Então, veja, a gente pode entrar como educador, pode entrar como estudante, pode entrar como estudante isolado, né? Para ficar mais simples, eu já vou aqui na primeira tela e já vou fazer o meu login. Voltamos na mesma, né? Então, como eu sou educador, eu tenho um e-mail e nome do usuário lá no Autodesk, mas vocês perceberam que a gente pode entrar com a nossa conta da Google ou nossa conta do Facebook. Como eu já tenho a conta, para que eu tenha alguns recursos, essa conta é vinculada à instituição a qual eu sou professor, né? Então eu sou professor aqui da UEPG, e dessa forma eu consigo entrar e ter algumas vantagens, né? Ele vai pedir um código de controle pelo smartphone, já está aqui do lado, já vejo aqui. Então, o código é 356466. E uma vez que você informa, você entra no ambiente. Bom, o ambiente, gente, ele é bem completo aqui e você pode trabalhar com projetos, né, de uma forma geral. Esses projetos podem ser projetos 3D, se você quiser, né? Podem ser circuitos e pode ser bloco de código. Nós vamos, assim, dar ênfase exatamente a essa parte aqui de circuitos. Porque se você, por exemplo, quiser motivar seu aluno à utilização da robótica, é uma forma bem simples e eficaz e praticamente quase acessível a todo mundo, né? Se você tiver um computador ou mesmo um smartphone, a gente consegue usar pelo smartphone, apesar de ser um pouco mais complexo, talvez a parte de manipulação, e tiver conexão na rede, você consegue. Na escola, eu acho que é mais tranquilo um pouco. Então, eu vou entrar aqui em circuitos, e daí nós podemos fazer circuitos. Perceba que eu tenho vários circuitos aqui já feitos, né? Mas a gente vai fazer um novo para mostrar para vocês como é que isso efetivamente funciona, né? Então vejam aqui, ó. Primeiro, depois que você vier aqui em projetos e na sequência você escolher circuitos, você vai aqui em criar um novo circuito, tá? Ele vai entrar numa tela. Essa tela aqui é uma tela padrão, vamos dizer assim, né? Ela te sugere aqui que você use um componente chamado microbit aqui, né? Ou microbit, se você preferir,
essa pronúncia. E aqui a gente pode utilizar, mas eu quero dar ênfase inicialmente ao que nós temos aqui do lado. Um dos maiores desafios nossos, talvez na hora da utilização do nosso sistema, vamos dizer assim, é termos acesso a todos os componentes eletrônicos possíveis de serem utilizados, né? Então, aqui ao lado, gente, nós temos os principais componentes eletrônicos que são utilizados em projetos, né? Então, por exemplo, um resistor, um LED, né? Botão, potenciômetro, né? Então, quando você regula o volume lá do som do seu rádio de carro, agora é tudo com botão também, né? Mas são potenciômetros. Nós temos aqui também capacitores, né? Aí aqui são elementos, vamos dizer assim, de apoio, né? Então aqui a gente tem bateria, aqui a gente tem uma bateria estilo moeda, né? Que normalmente é utilizada em equipamentos menores, né? E também aqui temos a nossa famosa bateria, né? Aqui a gente pode escolher, ó, se vocês quiserem, uma bateria, 2 baterias, 3 baterias, 4 baterias, enfim. A gente pode escolher o tipo aqui, ó, AA, né, que são as famosas palito, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, uma bateria. Ó. Então, ó, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, de como a coisa funciona. O LED, eu vou aumentar um pouco aqui para ficar mais fácil para a gente ver. Ó. Então aqui temos um LED. Esse pino que tem essa dobra aqui, né? Ele é o nosso ânodo, né? E aqui é o nosso cátodo, né? Então seria aqui negativo e positivo. Então se eu clicar aqui, ó, e arrastar, automaticamente, ó, eu faço uma ligação elétrica aqui, ó, mesma coisa. Ó. Eu cliquei com o mouse, ele fica piscando ali, ó, e aonde ele encontrar um outro, ele vai... Aqui é a mesma coisa. Quando ele encontra um ponto que possa ser conectado, ele muda o formato aqui do cursor. E dessa forma aqui, ó, eu fiz uma ligação elétrica entre essa bateria e o LED. Aqui, ó, como esse sistema ele é um sistema de simulação, nós conseguimos simular. Ó. Então, vocês percebem aqui que o LED acende. Ó. Eu vou parar a simulação, vocês conseguem ver uma diferença pequena aqui de mudança na tonalidade ali. Então, eu vou simular de novo. Ó. Se eu clicar aqui em cima, ó, eu posso aumentar aqui, por exemplo, a 2 baterias. Percebam o que aconteceu. Ó. O LED queimou. Porque cada bateria dessa daqui, gente, ela é responsável por 1.5 volts. E quando eu coloco 2 baterias aqui, elas são ligadas aqui em série, eu coloco para 3 volts. O LED não suporta 3 volts e ele queima. Então, isso aqui permite que nós demonstremos de uma forma muito lúdica, né, na minha opinião, e também extremamente didática, o funcionamento de todos os equipamentos que a gente tem possível de utilizar. Bom, aqui cabe uma pequena história, né? Então, a gente vai voltar aqui na simulação, só para vocês terem uma ideia. Eu vou voltar aqui para uma bateria, porque uma bateria não queima o nosso LED. E aqui, ó, eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil, eu vou deletar. Então, você seleciona e deleta. E agora, eu vou colocar uma chave aqui, ó, que é um botão. Então, ó, se eu colocar um botão, a gente pode observar quando eu passo o mouse aqui em cima, ó, que ele tem terminal 1B, terminal 2B, terminal 1A e terminal 2A. A lógica diz que existe uma ligação entre eles aqui. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou ligar o terminal 1B na ponta aqui do LED e vou ligar o terminal 1A na outra ponta aqui, certo? Quando eu iniciar a simulação, vocês percebam que ele continua aceso. Quando eu clico aqui, ó, não faz diferença nenhuma, ele continua aceso. Então, o que eu concluo aqui? Ó? Que o 1B e o 1A, eles estão sempre conectados. Então, na realidade, quando nós queremos fazer a ligação, nós temos que conectar esse 1B com o 2B, ou o 1A com o 2A. Então, aqui, ó, eu vou fazer isso aqui agora. Eu vou pegar daqui, clico, ó. Cada vez que você clica, ele para e você pode colocar uma dobra, até ele vir aqui, ó.
Agora, quando eu iniciar a simulação, vocês percebem que o LED está apagado. Quando eu clicar o botão, o LED acende. Ó. Perceberam? Bom, por que eu coloquei isso aqui para vocês, gente? Porque existe um grande mistério na utilização dos computadores. Como que um computador pode fazer tudo que ele faz, controlar tudo que ele controla, de uma forma assim extremamente rápida e eficiente, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar na forma de cálculo, né? Vamos chamar assim, de binário. Então, o binário ele é utilizado nos computadores porque ele tem uma característica muito interessante, né? Ele só tem 2 estados. Daí que a gente fala que é tecnologia digital. Quais são esses 2 estados? 0 ou 1. Isso é binário. Então, se você pega, por exemplo, aqui ó, a gente pode fazer um teste para vocês. Eu vou carregar aqui uma calculadora. Peraí, calculadora. Ó, vou carregar uma calculadora. E normalmente no Windows aqui a gente tem essa calculadora da forma científica, mas se vocês vierem aqui, ó, existe uma opção chamada programador, ó, tá vendo? Essa opção programador, ela muda a forma com que você pode trabalhar com os nossos sistemas, vamos chamar assim, matemáticos, né? De uma forma bem simples assim, né? Então, ó, existe o decimal, que é o que nós trabalhamos normalmente, existe o octal, que ele trabalha no conceito de números de 0 a 7, então a gente não consegue ter nem o 8, nem o 9, nem o 10. O 10, aliás, nem existe, né? A gente já vai brincar um pouquinho. E a gente tem o binário. E o binário é aqui, ó. Se vocês olharem na calculadora, não sei se fica muito nítido no vídeo aqui, mas acredito que sim, ó. Só ficam liberados aqui o número 0 e 1, ó. E olha aqui no octal, ó. Só fica liberado os dígitos de 0 até 7. E aqui no decimal, a gente vai até o 9. E quando a gente coloca o hexadecimal, ele libera as letras aqui ao lado. Mas vamos falar um pouquinho mais de binário. O que acontece? Ó? Então, vamos supor, se você colocar o número 10 lá em cima, ó, ele já colocou 00 na frente. O número 10 binário significa o quê? Quando você faz, vamos limpar aqui, ó. Você digita 0 e você digita 1, né? 0, 1. O que vai ter depois? 1, 0, 1, 2, né? Cara, mas eu não tenho 2. Então, olha para o lado da matemática decimal mesmo. Ó. Quando você chega lá no 9, não tem mais nada depois do 9. Mas o que é o 10? É uma associação, né? Ou seja, eu desloco para a esquerda, né, no nosso caso, começo no 1 e volta a 0. E daí o 10, o 11, o 12, até o 19. Daí acabou. Você vai continuar. Qual que é o próximo número na dezena? É o 2, e assim sucessivamente. Aqui não existe esse conceito, né? Então, quando você terminou o 1, você quer o 2, você vai trabalhar da seguinte forma. 10. Se vocês tiverem dúvida, ó, tá lá, o número 2. Vamos colocar o número 5 aqui, ó, e vamos transformar esse cara em binário. Ó, tá vendo? 101. Então, por que eu estou falando isso? Eu não quero que vocês se preocupem em entender a lógica binária, a forma da matemática binária, mas se vocês tiverem dúvida e quiserem usar essa calculadora da forma programador, vocês vão obter um sucesso nessa parte. Mas eu quero dizer isso aqui, ó. A gente só trabalha com 0 e 1. Então, voltando aqui no exemplo, o que aconteceu aqui, ó? Quando eu estou com o LED apagado, eu estou na situação 0. Quando eu clico esse botão, eu estou na situação 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Quando o computador começa a emitir zeros e uns, zeros e uns, zeros e uns, e normalmente em série, seguindo outro, o que acontece? Ele está transferindo uma informação da forma digital. E dessa forma o computador se comunica. Ele faz o quê? Ele recebe zeros e uns assim, em sequência, e esses zeros e uns fazem com que a gente consiga identificar uma determinada informação. Se você for olhar, por exemplo, aqui na calculadora, eu vou colocar aqui na decimal e vou digitar o número 65. Esse número 65 em binário, que é o 010001, ou em hexadecimal é o 41, para o computador significa a letra A maiúscula de uma tabela ASCII. Quer ver? Ó? Eu posso colocar aqui para vocês verem bem rapidinho. Ó. Tabela ASCII, é o padrão de comunicação do computador para ele tentar
se adaptar ao ser humano. Ó. Quer ver? Ó, 65 aqui. Ó. Onde que está o 65 aqui? Ó. 65, ó. Letra A. Aí, se vocês tiverem curiosidade, vocês vão ver o resto das letras. Ó. Então, por exemplo, aqui, ó, o número 9. Ó. O número 9 é 56, que vale 1100. Então, se o computador enviar esses caras, ele vai identificar essas informações e dessa forma você consegue estabelecer essa comunicação entre o ser humano e o computador. Quando a gente está falando do lado do ser humano, a gente está falando de linguagem de alto nível. Quando a gente está falando do lado do computador, linguagem de baixo nível. Então, a linguagem de baixo nível é o binário, ou seja, zeros e uns. Uma vez que você entende isso aqui, gente, o céu, teoricamente, passa a ser o nosso limite. Porque eu consigo enviar informações de forma digital praticamente sem limites, entende? Vai ser mais demorado, em função de que eu vou ter uma cadeia de dígitos assim maior, mas eu vou conseguir estabelecer uma comunicação e resolver alguns problemas. E outra coisa que é interessante vocês pensarem é o seguinte, ó. Hoje se fala muito na tecnologia de fibra ótica. Aqui, ó, nós estabelecemos uma ligação física aqui, ó. Cada linha dessa aqui, ó, se vocês quiserem, vocês podem trocar de cor aqui, fica bem bacana, preto para significar que é terra e vermelho para significar, por exemplo, o positivo, né? Então você cria é um padrão isso aqui, né? Vermelho para positivo e preto para terra, né? Então vejam, se você trocar essa linha de comunicação aqui, que presumidamente é um fio, né, de cobre, aqueles fiozinhos que a gente está acostumado a ver, por uma fibra ótica, por exemplo, o que acontece? Ao invés, evidentemente, de eu ter essa energia colocada aqui de forma direta, vai ter um dispositivo que a gente chama de codificador, enfim, tem nomes técnicos, mas o que ele faz? Ele troca a alimentação elétrica, os elétrons circulando, por luz. Então, o que ele faz aqui na hora que você aperta ou solta esse botão? Ele interrompe o feixe de luz. E ao interromper o feixe de luz, eu consigo criar lá na outra ponta a ausência ou presença de informação, que é o nosso 0 e 1. Tá? E dessa forma, tá aí as comunicações. E a mesma coisa vale quando a gente está falando em comunicação sem fio. A comunicação sem fio é a mesma coisa. Ele manda um sinal, esse sinal eletromagnético é uma onda, né, que ela tem uma forma, tipo, normalmente é senoidal. Ele verifica se está no pico ou está no zero, ou até a possibilidade de ser negativo, mas daí é outra interpretação, e a gente consegue estabelecer. Então, gente, esse primeiro, vamos dizer assim, tutorial, ele tem essa finalidade. Primeiro, né, fazendo um apanhado aqui, ó, é vocês instalarem, né, instalarem não, né, criarem a sua conta na Autodesk para poder utilizar o Tinkercad e se ambientarem, vamos dizer assim, com o nosso sistema aqui, né, com o nossa IDE, né, a nossa interface de utilização. Então, aqui vocês observaram, né, que nós temos, e daí o projeto fica aqui, mas depois a gente fala sobre isso. Ó. Então, uma vez ele está aqui, a gente volta aqui em editar. Aí o que acontece? Né? Você tem condições. Aí vocês podem testar aqui, N, ó, isso aqui, por exemplo, ele simula um LDR, que a gente fala, que é um sensor à luz, né? Então, a gente consegue aqui, por exemplo, na simulação, ó, quando eu clico nele, ó, eu posso aumentar ou diminuir a luminosidade e automaticamente ele vai produzir uma variação da sua resistência aqui, né? E você pode criar algum tipo de sistema, né? Aqui a gente tem, ó, por exemplo, esse cara aqui é um detector de movimento. A gente tem aqui um sensor de distância. A gente tem aqui um alto-falante aqui, ó. Né? Então, eu mostro para vocês depois um bacaninha aqui. Aí a gente tem aqui um sensor de umidade de solo, LEDs RGB e vários aqui, ó. Isso porque eu estou no básico. Ó. Se eu vim aqui agora e colocar todos, ó, vocês vão ver que tem mais coisas aqui que podem ser utilizadas. Na essência, eles são os mesmos, né? Porém, eles têm características diferentes aqui, ó. Então você consegue aqui, a gente vai, depois eu mostro para vocês
como que a gente controla um servomotor, e assim a gente vai vendo para frente, tá? Então, para encerrar, esse é o nosso ambiente de trabalho. Se vocês quiserem utilizar, vocês começam a pesquisar isso daí. Na sequência, nós teremos a utilização propriamente dita desse sistema, ok?